Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de auditoria, hoje com o tema Controle Interno. Nós estamos na terceira semana do módulo 1. Para iniciar, nós vamos aqui definir que o controle interno ele se transforma, então, num elo vital para a empresa em todos aqueles que têm um relacionamento com ela, ou seja, os seus usuários, os seus stakeholders, tanto de uma forma direta como indireta. Dentro de uma entidade, de uma empresa, nós entendemos que o controle interno ele está ligado precisamente ao processo de gestão, tanto ao planejamento quanto à execução e à forma de controle, onde ele precisa receber informações para que possa ter conhecimento dos riscos e assim fazer o planejamento do controle interno. Então vejamos que o controle interno é uma área de trabalho excelente para a auditoria. Bom, dentro das normas de trabalho do auditor independente, quando ele está realizando os trabalhos de campo, nós podemos perceber que ele precisa avaliar o sistema de controle interno da empresa auditada para que ele consiga, então, determinar qual que é o procedimento, qual que é a natureza da atividade, qual que é a extensão dos procedimentos que ele tem que efetivar para que se possa executar a auditoria. Bom, o que nós precisamos, o que nós podemos então, de fato, fazer uma confirmação é que quanto maior o volume dos testes de auditoria, melhor a avaliação do controle interno. Então, uma proporcionalidade. Maior volume de testes, melhora a avaliação do controle interno. Então, se nós temos um controle interno que recebe uma nota 8, por exemplo, significa que ele tem que ter uma quantidade muito grande de volumes para que esse procedimento dessa nota seja executada de fato. Então, assim, o auditor independente, ele precisa executar alguns passos para que possa fazer essa avaliação do controle interno. Ou seja, primeiramente, ele precisa, de fato, identificar qual que é o tamanho desse controle da empresa ou quais as áreas de procedimentos do controle da empresa, levantando assim, então, tudo que tem sido colocado na prática dentro da empresa, para que ele possa, de fato, revelar se tem ou não erros, se tem ou não irregularidades. Se tem um normativo que a empresa exige que seja seguido, então ele está sendo ou não. Então, o controle interno está sendo seguido? Está seguindo esse procedimento? Qual que é a quantidade de procedimentos que a auditoria teria que fazer para abarcar essa quantidade de normativos que a entidade está exigindo. Então, os tipos, a data, a quantidade de procedimentos, tudo isso, então o auditor independente vai fazer essa verificação na avaliação do controle interno existente dentro da empresa. Então, ele precisa executar alguns testes para saber se é de fato bom, excelente, ruim. E para isso, vai necessitar de alguns instrumentos para que ele possa avaliar se existe ou não certas irregularidades administrativas dentro do negócio dessa entidade. Muitas vezes é preciso, inclusive, analisar alguns fatores, até técnicos e psicológicos, porque você precisa conversar com pessoas e nessa conversa é preciso identificar, então, colher dessas pessoas informações muitas vezes muito restritas, né? Então, partindo desse breve histórico, nós podemos perceber que para o controle interno é preciso estar atento em 3 tipos de irregularidades que são as mais comuns que acontecem dentro das empresas. Primeira delas, o suborno. O que é isso? Então, quando alguém recebe algum tipo de propina ou algum tipo de benefício de forma diretamente para que ele possa tomar uma decisão em favor de alguém ou de algo, né? A fraude, que é uma adulteração de documentação que, consequentemente, ela vai levar a um benefício financeiro, não necessariamente para quem está fraudando, mas pode ser para outros
uma equipe ou outras pessoas beneficiárias. E o desfalque que nada mais é do que de fato uma retirada de numerários, de dinheiros. Bom, então nós podemos perceber que há determinadas áreas de risco dentro da empresa que são áreas chaves, onde a gente precisa tomar certos cuidados e nós chamamos essas áreas de risco, né? As áreas de vendas é uma delas, onde nós precisamos tomar conhecimento de como é que se procede todo o itinerário de vendas, como que se dá o faturamento, como é que se dá o controle das duplicatas, o processo de recebimento. Então, esses são os caminhos mais comuns que o auditor tem que estar atento dentro da área de vendas. Na área de compras e na área de desembolsos ou pagamentos, né, é preciso estar atento ao procedimento de compras, ao controle de contas a pagar, quem é que está autorizando, se é mais de uma pessoa, pelo menos teria que ter mais de uma pessoa, que haja a segregação de funções entre aquele que autoriza a pagar e aquele que faz o desembolso no processo de pagamento. Em relação à área de pessoal, problemas em relações a admissões, registros, folha de pagamento, encargos, demissões, quais são os procedimentos padrão que a empresa utiliza e quais os que ela deveria estar utilizando, está sendo seguido ou não. Em relação à área de custos e estoques, né? Como que se dá a apuração do custo? Está sendo feito inventário físico? Existe um controle físico de bens? Como que se dá o controle financeiro também na área dos estoques? Então, isso nós percebemos que traz uma certa influência no sistema contábil, né? Então, por isso é preciso ter um sistema contábil bom e um controle interno relevante, para que ambos estejam bem antenados, bem engrenados, né? Então, assim, o controle interno ele vai representar, dentro de uma organização, todos esses procedimentos, todos esses métodos e essas rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir dados contábeis de uma forma confiável e ainda ajudar a administração na condução dos negócios da empresa. Então, aqui nessa figura, nós podemos perceber que a empresa ela recebe transações financeiras externas ou internas que vão alimentar o seu sistema contábil, que vai então produzir demonstrações contábeis que tem que, de fato, demonstrar todas essas transações que aconteceram dentro da empresa para que ela de fato esteja correta. E o sistema contábil da empresa, ele é alimentado por informações que chegam por meio de fornecedores, por meio de processos, por meio de clientes, alimentando assim o setor de compras a receber, de recebimentos, de controle de custos e de estoques, de vendas, de contas a receber, de recebimentos, da folha de pagamento. Tudo isso alimenta o sistema contábil e vai fornecer informações num fluxo que pode gerar e deve o planejamento que tem que ser alimentado por meio de dados dessa própria empresa. Então, há um caminho, um itinerário, um fluxo que tem que ser mantido. Se algumas dessas áreas chaves tiverem problema, todas as informações decorrentes do mesmo, com certeza também terão problemas. Então, daí nós podemos perceber a importância do controle interno e por que ele é relevante. Então, ele proporciona um sistema de conferência, ele proporciona meios de verificar as aprovações e a autorização. É necessário, então, aqui que haja a segregação de funções, ou seja, nenhuma pessoa sozinha pode estar numa determinada função para que isso possa proporcionar aí possibilidades de erros ou fraudes, que haja aqui controles físicos sobre os ativos e a própria auditoria interna tem que ser ativa nessa situação. Então, dentro desses controles administrativos, nós destacamos que há uma necessidade de se verificar algumas análises estatísticas
para verificar a lucratividade dentro da linha de produtos. Há que se ter indicadores de controle de qualidade. É preciso haver mais treinamento de pessoas para que essas pessoas possam produzir menos erros e ter mais conhecimento. É preciso haver um estudo de tempos e movimentos para que aí a empresa possa ganhar tempo e também qualidade, né? Para que haja uma análise de variações entre os valores que foram orçados e aquilo que de fato foi executado, que incorreu, e assim, nessa análise de custos, a empresa verificar onde é que ela pode fazer o enxugamento de gastos, né? E também o controle dos compromissos assumidos, mas que ainda não foram realizados, para que a empresa consiga, então, honrar com seus compromissos. Daí, então, se destaca a importância do controle interno, visto que a empresa ela é responsável por estabelecer esse sistema, para verificar se de fato está sendo cumprido pelos funcionários ou se ele não está sendo útil, e aí uma possibilidade de haver modificação, uma adaptação às novas realidades ou circunstâncias, né? Então, destaca-se a importância desse controle nas rotinas internas, no acesso aos ativos, na segregação de funções, no confronto dos ativos com os registros, para que amarre o sistema entre as contas, uma conta que entra e uma conta que sai, tem que estar dentro do mesmo valor, com certeza, e assim possa haver uma atuação melhor da auditoria interna. Ainda nós podemos ver no livro materiais em relação às formas onde o controle interno pode ou não ser adotado e quais as razões, os motivos para que ele de fato seja adotado, né? Então vocês podem verificar no material em anexo em relação ao tipo de controle que a empresa precisar adotar ou for adotar, então ela tem que fixar as responsabilidades. Senão, esse controle vai ser deficiente. A contabilidade e as operações contábeis, elas precisam estar bem separadas, porque esse funcionário, esse colaborador, esse empregado que vai estar ocupando esse posto de controle de contabilidade, ele ao mesmo tempo ele tem que saber controlar essas operações e os seus lançamentos efetivamente, né? E assim por diante vocês podem analisar o restante de todas as áreas críticas, né? Quais as informações em relação à adoção ou não e à valorização, para que haja uma relevância do funcionamento do sistema contábil com esse fluxo de informações que são produzidos para que cheguem de forma correta aos acionistas, ao governo, aos clientes, fornecedores, funcionários, ou seja, todos aqueles usuários da contabilidade. Evidentemente que também há limitações do controle interno, porque pode haver aí o conluio de funcionários, né? A junção de funcionários no intuito de apropriação de bens da empresa. Alguns funcionários que podem não se adequar às normas internas da empresa. Pode haver negligência de funcionários na execução das suas tarefas diárias também. Então é preciso que haja uma identificação desse sistema e isso o funcionário pode obter por meio das leituras dos manuais internos da organização, dos procedimentos normativos, né? Pode ser feito palestras, conversas com funcionários, pode fazer-se inspeção física desde o início da operação, por exemplo, de uma compra, de uma venda, acompanhar até o registro final para que se consiga perceber aonde é que está sendo falho os procedimentos nessa operação. Então, para isso, se identifica o sistema e essas informações desse controle são registradas pelo auditor independente em alguns formatos, que podem ser por memorandos, por questionários, por fluxogramas, e isso ele vai escolher a melhor forma de fazer esse procedimento. Em relação aos questionários, eles podem ser, por exemplo, os questionários narrativos, e pode ter aí algumas vantagens, porque quem vai preenchê-lo, ele vai descrever como é que se dá esse procedimento, como é que se funciona dentro da empresa o sistema de uma forma global, como que se organiza em alguns pontos específicos e ele vai dizer com clareza se tem falhas ou se não tem na percepção dele,
E aí essas respostas já está basicamente associada ao objetivo que se propõe essa auditoria, e aí então pode evitar alguns outros pormenores, né? Mas pode também ter desvantagens, porque a resposta, quando ela é padronizada, ela vai inibir um pouco a criatividade. Então, pode ter uma interpretação errônea também do que se de fato se quer com essa questão. E pode haver respostas insuficientes, por quê? Porque a pessoa não tem experiência na área, por falta de supervisão e etc. Né? Outra possibilidade também de identificar o funcionamento do controle interno da empresa seria por meio dos questionários com questões fechadas do tipo sim ou não. Então, a gente pode fazer questões, por exemplo, em relação à conciliação bancária, né? Se elas são recebidas por quem preparou essa conciliação, se esse produto do recebimento diário ele é depositado no mesmo dia no banco. Então, e outras perguntas mais específicas para que se consiga perceber a rotina desse funcionamento, né? Então, tem-se vantagens nisso, porque a cada não recebido, pode-se perceber, pode-se identificar uma falha, uma deficiência desse controle interno. Mas, como ele é muito fácil de ser preenchido, a pessoa se envolve muito pouco com ele. Então, é preciso ter experiência para se dividir um questionário do tipo sim ou não com outros avaliadores, para que não haja aí outras pessoas envolvidas, para que não haja perda dessa sequência dessas respostas, né? A desvantagem de se utilizar é essa padronização, que às vezes o avaliador que é menos experiente pode deixar passar alguma informação importante, né? Outra opção seria os fluxogramas. O fluxograma detalhado de como funciona a origem do processamento, o destino de toda a transação, desde o início até o final. Nesse meio do fluxograma vai se identificar aí procedimentos de controle, as descrições dos relatórios de forma detalhada, percebe-se a necessidade de uma segregação de função, algumas outras exigências de autorização nesse sentido, uma compreensão bem ampla de todo esse sistema e vai ilustrar com mais facilidade e significância de todas as etapas como um sistema um pouco mais complexo, né? Bom, as vantagens é que se percebe e se valoriza muito mais fácil o sistema, proporciona ali uma padronização, uma uniformização da apresentação, e os auditores costumam fazer isso por meio de simbologias, pode ter vários graus de minúcias e pode usar outras técnicas também junto com o fluxograma de questionário sim ou não. Há uma desvantagem, porém, no fluxograma, que para quem não está muito familiarizado, pode ter uma compreensão um pouco mais difícil, porque tem muitas simbologias. O tempo de preparação é grande e o aprendizado para se traçar um fluxograma é lento e demorado. Uma outra área de risco que a gente também destaca aqui é o ciclo das receitas, né? E para se identificar o controle interno, é preciso, a primeira providência que se faz para fazer essa identificação são as somas, ou seja, as conferências aritméticas, né? Então, o que é receita dentro da empresa? Principalmente as vendas, então eu vou somar tudo que entra, os ganhos, descontos, etc., são numerários. Então, ali também é preciso identificar o fluxograma em relação às funções, quem aprova, quem fatura, quem embarca, quem faz o controle dos recebimentos, e nisso você já percebe ali quem está nesse fluxo, né? Muitas vezes as devoluções de compras, os descontos, quem foi que aprovou, se algum débito que foi baixado, quem foi que fez essa aprovação, e etc. Né? Então, outro ciclo que a gente também chama atenção aqui é o das compras, né? Uma área de risco, né? Onde também uma das formas de se perceber
e se mitigar esses riscos é em relação às requisições e pedidos de aprovações, quem é que está pedindo para comprar, se existe uma numeração, se existe uma aprovação, se houve algum cancelamento de documento, se foi feita a conferência interna dos documentos pelo fornecedor, por fornecedor, né? Se há relatórios de recebimento mais ou menos pré-numerados ou identificados de alguma forma onde você possa perceber uma sequência e também o plano de contas está adequado para aquelas funções para a qual está sendo designado o setor de compras, né? Então, é preciso também que haja aí uma definição clara de quem é que está contratando em relação ao ciclo de compras, né? Se existe cheques, se tem cópia, se tem assinatura dupla, se estão juntos com os documentos, se houve algum reajuste de preço, quem foi que aprovou, quem foi que solicitou. Em relação aos tributos, se existe algum treinamento, alguma qualificação, a pessoa responsável, né? Se existe também ali a segregação de funções no controle dos cheques, se é só um que assina, se são um ou dois, se existe um cadastro de fornecedor, se tem conciliação bancária mensal das contas a pagar, se tem controle dos cheques que foram devolvidos. Outra área de risco também é a área de pessoal, né? Onde o ciclo é aprovação do cartão ponto, né? Folha de ponto, horas extras, né? Se existem documentos arquivados de forma correta, se existe um checklist na contratação, se existe bem claro a separação de funções, a segregação entre quem é que está admitindo, quem é que está fazendo os apontamentos dentro da folha, nas aprovações das horas, quem está fazendo o pagamento, em relação aos salários, inicial ou final, quem é que está fazendo a aprovação, se existe algum aumento ou não, alguma bonificação, quem é que está fazendo essa autorização. Também nos desembolsos para adiantamentos e pagamentos da folha, se existe uma conciliação bancária que assegura que o controle dos pagamentos autorizados, se existe conferência na folha, se existe rodízio de funções entre aqueles que estão desempenhando, tudo isso para o bom desenvolvimento do ciclo de pessoal. Então, aqui nós deixamos claro algumas áreas de risco onde é prioritário, é crucial a importância do controle interno. Você pode aí aumentar os seus conhecimentos lendo o material de apoio que foi enviado e depois fazer os exercícios. Bons estudos para você!